Muito bem, meus amados irmãos e amigos que estão conectadinhos conosco, vamos agora meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, que está em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, para uma prática que era bendita e que se tornou maldição para os dias de hoje. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em Gênesis capítulo 14, versículo 20, a prática do dízimo, o dízimo é uma prática que começou no Antigo Testamento, quando o povo de Deus tinha, naquela época, a obrigação de dar o dízimo. Foi inserido por Moisés na lei de Deus, que o homem tinha que praticar essa regra, até porque nós sabemos, o povo de Deus foram levados à terra prometida, foram divididos, foram um total de 12 tribos que foram divididas aqui na terra. Dentre essas 12, se destacou a tribo de Levi. Levi, que era um dos filhos de Jacó, ali estavam eles praticando as regras religiosas conforme enviada e revelada por Deus para que eles praticassem. Dar o dízimo naquela época era como se você, simplesmente uma figura que nós vamos fazer. Você arrenda um terreno para fazer uma roça, um plantio, e quando aquela roça ou aquele plantio deu aquela semente, você tira 10% para pagar a renda daquele terreno. Assim era a prática do dízimo naquela época. Era 10% do que produzia naquele terreno. A terra prometida foi dividida em 12 províncias, para 12 tribos, e as 12 tribos trabalhavam e sobreviviam. Mas a tribo de Levi, ela não tinha como trabalhar. Eram eles, os filhos de Levi, os sacerdotes que foram escolhidos para anunciar, para cuidar, tratar, sacrificar diante de Deus por todo o povo e por eles próprios. Assim era necessário, por eles não terem terra para trabalhar e viver num ministério sacerdotal, eles tinham que se alimentar e o povo tinha que dar aquele total de 10% para aquelas pessoas que ali estavam. Então, meu irmão, fica bem claro que era necessário, era uma bênção. E se o homem não viesse praticar, não viesse dar, eles se tornavam um maldito. Por quê? Porque era a ordem de Deus para a alimentação dos sacerdotes de Deus. Tudo na prática real, importante, maravilhosa, todo mundo cumprindo. Mas chegou um período que o próprio Malaquias diz que era para que o povo se lembrasse da lei do Senhor e trouxesse os dízimos, e parece que estava sentindo a falta do interesse daquele povo se tornarem fiel a Deus. Era sim necessário o dízimo. Passados uns tempos, muitos tempos vieram, foi manifestado o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Nós sabemos que quando João Batista estava pregando no deserto, muitas pessoas queriam ir ao batismo de João, e ele disse: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, sendo ele o precursor de Cristo. Quando ele contempla Jesus de longe, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo, nosso Senhor, é o Cordeiro. Antes, na tribo de Levi, os sacerdotes, todos os anos, até por eles mesmos, eram sacrificados animais, porque a palavra de Deus nos diz que sem derramamento de sangue não haveria de forma alguma perdão de pecado, só com derramamento de sangue. Prova é que quando passou alguns tempos, o cordeiro que João Batista havia visto, ele foi sacrificado na cruz do Calvário, uma única vez por todas. Esse sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que se entregou na cruz para que nunca mais
fosse necessário se matar, quer dizer, sacrificar nenhum outro animal, ninguém mais, só o sangue de Jesus. Então, por essa causa, está escrito lá em Levítico 27, 30, 32, todos os dízimos da terra, quando Moisés disse ao povo na época, dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagradas ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 do seu valor, o dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais, que pertence debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Ali estava todo mundo contente, todo mundo contribuindo conforme estava escrito. Jesus Cristo veio, as coisas mudaram. O que aconteceu em Número 18 e 21, deu aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem a tenda do encontro, ali onde estava o povo servindo ao Senhor. E ainda nos mostra em Deuteronômio, dizendo, separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Então, quando nós observamos em Lucas, com a vinda de Jesus, o ensinamento do Senhor, ele diz, deia e será dado a vocês. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então aqui já começa a mudar as coisas. Jesus começou a envolver as pessoas na tribo a qual é necessário nós estarmos contidos, que é exatamente a tribo de Judá. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Paulo começa falando também lá em 2 Coríntios 9, 7. As coisas mudaram. Aí vem, portanto, essa mudança tão radical, ao ponto de Jesus mandar o povo pregar o evangelho. Ele disse, indo entrar nas cidades, nas casas, aquela casa que não recebia a palavra, sacudir até o pó de vossa sandália. As coisas começaram a luzir, a brilhar. Glória a Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele começou a ensinar ao ponto de muitos seguirem. E por que Jesus, como Filho de Deus, como ele sendo revelado a nós como Filho, mas ele sendo o próprio Deus, por que ele não ficou limitado a essa lei de Moisés, já que era um mandamento dele mesmo, um mandamento de Deus? Por que ele não continuou com o dízimo? Em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele disse, agora vocês vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos, vão ressuscitar os mortos, vão expulsar os demônios, com uma situação, de graça. Agora não é mais 10%, agora é de graça. De graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Então as coisas mudaram. Mas Jesus ainda estava debaixo da lei. A lei de Cristo só veio a ter essa validade depois que ele morreu. É o que está escrito na palavra. Depois que ele morre, foi validada, porque nenhum testamento tem valor antes do seu testador morrer. Então, cada um conforme determinou no seu coração, é o ensinamento dos apóstolos, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Por que Paulo disse isso? Exatamente porque a mudança aconteceu. Já não era mais 10%, era segundo proposto no coração, uma oferta que você faz quem Deus é para você. Porque quando a gente tem um amigo, a gente quer dar um presente, a gente dá o melhor. Então, se Deus, o Senhor, ele é tudo para você, um amigo muito importante, você vai dar o melhor para ele. Na casa de oração, para o povo, para aqueles que participam, sejam eles participantes verdadeiramente. Não só o pastor, mas todos que tiver necessidade. Então as coisas mudaram. Já não existe mais o dízimo. Aí vem a conclusão. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 5, separado estáis de Cristo, vós que se justificais da lei, da graça tem caído. Ou seja, o homem que se justifica hoje de dizer,
eu sou fiel a Deus porque estou dando dízimo. Quando Jesus diz que é para ser de graça, então ele está voltando à velha lei, ele está cumprindo com a lei de Moisés, cumprindo com a lei dos levitas. Ele deveria ser um levita e nós não sabemos se tem levitas aqui no Brasil. Porque a Bíblia revela que quem tem Deus tem tudo, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Mas a ira de Deus está sobre ele, João 3,36. Nós éramos pessoas que viviam debaixo da ira de Deus. Deus, o Senhor, abriu a porta enviando Jesus para nos salvar. E ele morreu na cruz e nos deu a liberdade. Agora, de graça, nós não pertencemos à tribo de Levi. Vivemos hoje a nova aliança pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, morreu por todos, para que todos aqueles que lhe aceitarem, conforme João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele disse, eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Agora todos quanto me aceitarem, eu dou o direito de filho de Deus, porque os quais creem no meu nome. Glória a Deus. Já não existe mais condenação para aqueles que aceitaram a Cristo. O apóstolo Paulo disse ainda, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Aleluia. Observemos que a maldição hoje é o homem se voltar para uma regra antiga, abandonando a Cristo, abandonando o mandamento do Senhor. Porque abandonar a palavra de Deus, o Novo Testamento, para voltar a uma regra antiga, isso é você dizer que em Jesus Cristo não existe. Então aí a grande maldição na sua vida, você fazer uma coisa dessa. Até Paulo mesmo escrevendo que se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, que não é um outro evangelho, é o mesmo, mas com distorção, seja ele anátema, condenado. Nós não podemos aceitar palavras fictícias, palavras cruéis, falsas, como nós observamos que muitos têm praticado nos dias atuais, de muitos anos para cá, dizendo que aceitaram a Cristo e continuam ainda com a prática da velha lei. Aí a gente observa aqui o que diz em 1 Coríntios 9, 13 a 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Quando uma pessoa prega o evangelho, ele é pastor e está cuidando da palavra, cuidando da igreja, ele tem o direito. Mas se ele não quer, ele opta por viver independente disso aqui, melhor, porque Paulo disse, para o que me era necessário, minhas mãos me serviram. E não fui pesado a homem nenhum. Está escrito, e se alguém não trabalha, é bom que não coma. É uma outra história. Foi a história que Paulo declarou, e é o que nós hoje da missão pentecostal declaramos também. Para sobrevivermos, nós trabalhamos com as nossas próprias mãos. O que nós observamos de renda na igreja, de ofertas voluntárias, segundo o proposto do coração, conforme Paulo disse isso, é exatamente para a manutenção da casa de oração que Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. Essa história que alguns dizem dentro desses templos, onde você aceitou Jesus, pegar lá o livro de Malaquias e dizer, capítulo 3, versículo 10, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as portas do céu e derramar sobre vocês bênçãos que terão onde guardá-la. É uma palavra que foi dirigida ao povo de Israel, à tribo de Levi. Não são palavras para nós. Aí você diz, toda a Bíblia é inspirada, é proveitosa. Sim, a palavra é de Deus. Mas sabemos, assim como nós não podemos mais, nos dias de hoje, nem temos essa autoridade, Deus não está mandando fazermos uma arca para nos salvar do dilúvio, porque assim já passou, o dilúvio aconteceu, está registrado nas páginas da Bíblia Sagrada, assim também é o dízimo e tantas outras coisas, essas religiões manifestam para enganar as pessoas que estão aí, os leigos, e ao mesmo tempo se darem bem, roubando esse povo, tirando desse povo a condição financeira. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês já estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Aí vem a resposta, nos dízimos e nas ofertas. Naquela época, o povo estava distanciando-se de Deus,
porque era necessário que eles viessem a praticar isso. Conforme Lucas 8, versículo 1 a 3, está escrito que ele não recebeu dízimo, mas recebeu ofertas. Que ali tinha muitas mulheres que eram libertas em uma forma de agradecimento, um coração generoso, tinha o prazer de contribuir com as suas ofertas para o reino de Deus. Lucas capítulo 8, 1 a 3. Quer dizer, Jesus recebia para a manutenção diária de sua vida e de seus apóstolos. E foi exatamente isso que ele implantou. Mateus 23 e 23 nos lembra desse momento, uma discussão dos fariseus, sempre discutido com Jesus, e ele disse: ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Jesus, ele faz uma crítica aos fariseus por suas hipocrisias de darem o dízimo, de fazerem tantas outras coisas e não faziam o mais importante da lei: a prática do amor, da misericórdia, da comunhão, da paz entre eles. Mas, às vezes, pastores leigos dizem que são teólogos, se embaralham por não terem o conhecimento e nem o temor de Deus. Ele diz assim: vocês estão vendo Jesus mandando devolver o dízimo, porque Jesus disse: deveis fazer essas coisas, vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Eles dizem: olha aqui, irmão, Jesus está mandando devolver o dízimo. Quem e por quê? Eram fariseus, deveriam continuar, e era exatamente na época dos levitas, que ainda tinha a prática. Jesus ainda não havia sido sacrificado pelos nossos pecados, mas apesar de tudo isso, Jesus disse essas palavras para quem? Pessoas que diziam que conheciam a Deus, como muitos que estão aí dizendo que conhecem a Deus também e não conhecem. Jesus disse essas palavras para aqueles que ele chamou mesmo de hipócritas. Hipócrita quer dizer um mentiroso, um fingido. E eu pergunto aos nossos amados irmãos, entre nós todos que aceitamos a Cristo para seguir o novo pacto, quem de nós Jesus iria chamar de hipócrita, de fingido? Isso quer dizer, se Jesus nos chamar de hipócrita, então não vamos para o céu, é um fingido, é um mentiroso. Jesus não chamou nenhum discípulo desse tipo de coisa, pelo contrário, ele disse: os seus discípulos são suas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Em outras palavras, ele mandou que essas ovelhas, esses discípulos, fossem ensinar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinamentos que ele mandou. E aí estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é um ensinamento para nós, essa história que Jesus mandou pagar dízimo. É um ensinamento que é para os hipócritas, fariseus, pessoas mentirosas, ladronas, que é o que mais tem hoje dentro dessas igrejas, lamentavelmente. Ainda observando nas palavras do grande sábio Salomão: honre o Senhor com todos os seus recursos e com as primícias de tudo aquilo que você planta. A honrar ao Senhor não quer dizer que você vai trazer dízimo, essa maldição para a casa de Deus. Você vai trazer a sua oferta ao Senhor. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e o que nele vive. Tudo é de Deus. Deus não precisa de nada, mas quer de nós a nossa amizade, a nossa consideração, o nosso respeito, a nossa comunhão com Ele e com o que Deus tem nos dado, como retribuição do seu carinho a Deus, do seu amor, da sua confiança em Deus e a sua gratidão para com Ele, levar alguma coisa para a casa de oração onde você congrega. Nunca na minha vida eu preguei e jamais vou fazer isso, Deus me guarde, que você não tem que contribuir para Deus. Pelo contrário, você tem que contribuir sim, mas como a palavra de Deus revela para os dias de hoje, e não como era antigamente. Eis aí a questão: dízimo hoje é maldição, porque quando você
aplica a lei do Velho Testamento, você está negando o Cordeiro de Deus. Você está deixando a Cristo para seguir a lei de Moisés. E aí é onde está a maldição. Imagine, você aceita Cristo, hoje está numa igreja, aceitou o Senhor, alegre, feliz, cheio da graça de Deus, com um mês. Aí o lobo daquela igreja diz para você, aquele ali é o verdadeiro lobo. Diz logo, você está sendo fiel ao Senhor em tudo, só falta você dar o dízimo. Porque todos os dias você está na congregação, parabéns para você, você agora é uma verdadeira pessoa, um verdadeiro crente, uma nova criatura, está tudo bem, só falta o dízimo. Aí aquela pessoa nova na fé, não conhece ainda a Bíblia, a palavra de Deus com toda a segurança, e até porque ali o lobo não ensina o que nós estamos falando aqui, ele usa aquele provérbio que é do mundo. Vá-se os anéis e fiquem os dedos. Entrega tudo, não está nem aí. Por quê? Ele está sendo uma vítima, ele está sendo roubado, lesado por um assassino dizendo que é um pastor que está ali para pregar a palavra de Deus. Quer dizer, antes, até aquele momento, ele está sempre pregando, está sempre ajudando a pessoa a descobrir que Jesus é o Salvador, é o Senhor. Mas ele já encobre com essa palavra que ele tem que voltar à velha lei. Ou seja, ele esteve a gozar da bênção, aí voltou a maldição. Por quê? Porque o dízimo, a prática dele hoje é maldição. Assim como nós fazemos, tem a palavra de Deus que nos mostra, nós temos que fazer e dizer aos irmãos, faça o que nós fazemos também. Não é o caso de muitos que estão dentro dessas igrejas pela aí. Por exemplo, o padre na igreja diz, meus irmãos, façam o que eu mando e não façam o que eu faço. Mas só que uma observação, dentro dessas igrejas que estão aí cobrando os dízimos, muitos deles também são infiéis dentro desse conceito de maldição, que é o dízimo. Eles recebem e não devolvem lá no centro da sua convenção o seu pastor presidente. É ladrão roubando ladrão. É uma maldição, como disse Jesus, um abismo chama o outro, uma maldição sobre maldição. O caminho é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Está lá no Salmo 96, versículo 8. Está bem assim para você? Se lembre, dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entrem nos seus átrios, nos templos, na sua presença, trazendo ofertas. Oferta de louvor, oferta em dinheiro. O que você puder para o trabalho de Deus, o que o seu coração mandar. Nada de 10%. Porque, mais uma vez digo, dízimo é maldição. E faço aqui um apelo. Se tem um obreiro, se tem um pastor, se tem um ministério que nos ouve, ouvir essa palavra a qualquer tempo e quiser discutir biblicamente conosco, nós vamos discutir, mas ele vai ter que me dar. Eu quero apenas, vou desafiar, mais de 31 mil versículos da Bíblia, eu vou pedir só um único versículo onde aprove filho de Deus pagar dízimo. Porque ele mandou para fariseu, para hipócritas e pessoas fingidas. Mas onde está um versículo? Eu quero aqui deixar bem claro. Um único versículo com mais de 31 mil versículos da Bíblia. Só um único onde um pastor, quem quer que seja ele, papa, padre, pastor, bispo, seja lá quem for, apóstolo, para provar e dizer, está aqui um único versículo que Jesus mandou o crente, o filho dele, o seguidor dele, pagar dízimo. Aí onde está o problema. Por isso, concluo, pagar dízimo hoje é maldição. Deu para entender, meu irmão? Hoje, segunda-feira, segunda do dízimo, na próxima segunda estaremos novamente trazendo mais palavras e nós agradecemos pela sua escuta. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai que está no céu, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu te suplico que o Senhor venha abençoar poderosamente cada dia nossas vidas e aqueles que nos ouvem, que sejam eles esclarecidos desta verdade, meu Pai, para que possamos melhor te servir. Ó Senhor, o Senhor é o nosso Deus, eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, como o Senhor disse, tudo que pediu ao meu Pai, crendo, recebereis. Estamos te pedindo que o Senhor esclareça essa palavra àqueles que nos ouvem. Te peço e agradeço em o nome do Senhor.